Queridos, shalom, boa noite, bom dia ou boa tarde, né? Conforme o horário que você vai assistir esse vídeo. Pastor Dave passando aqui. Quero trazer alguns pontos que nós debatemos na nossa última reunião de liderança, alguns pontos aqui para edificação do corpo da igreja, dos líderes, né? Daqueles chamados pelo Senhor, comissionados, que responderam ao seu chamamento, estão aí nessa caminhada, servindo a Jesus com suas vidas e edificando o corpo de Cristo. Eu vou falar um pouquinho baixo. Hoje eu estou aqui em Salvador, tivemos alguns problemas, estava a trabalho, tivemos alguns problemas no voo de conexão, parece que houve um incêndio em Campinas ou Guarulhos, alguma coisa assim, e atrasou todos os voos. A companhia aérea me mandou aqui para o hotel, e aí eu tô sem sono, vou pegar um voo daqui a pouco, daqui umas 2 horinhas vou pegar o próximo voo, e aproveitei para gravar esse vídeo aqui, conforme eu prometi para os líderes. Já são 00:40, dia 10 de abril de 2026. Espero que vocês estejam bem. Vamos lá. A gente precisa entender para esses tempos, como líderes da Igreja de Jesus, que nós fomos chamados e Deus nos deu os dons com o propósito de edificar o corpo de Cristo. O que vai sustentar os dons, o que vai sustentar que a obra seja genuína, que Deus faz através das nossas vidas, dos dons que Ele nos deu, é o nosso caráter. E caráter é diferente de carisma. O próprio dicionário fala carisma, tenho anotado aqui, conjunto de habilidades, poder de encantar, de seduzir, de fazer com que o indivíduo desperte a simpatia de muitas pessoas, de massas. E o caráter é firmeza moral, coerência nos atos, honestidade. Então, mais do que nunca, nós temos visto igrejas cheias de líderes com carismas e não com caráter. Pastor, como eu posso identificar se eu sou um carismático ou se eu realmente estou com um caráter cristão, com um caráter segundo o que foi chamado, que eu devo manifestar como líder, como igreja de Cristo, né? Eu preciso deixar uma observação aqui, que carisma ele precisa ser também vivido à medida de equilíbrio. Então, carisma, empatia, são atributos que nós também devemos desenvolver como corpo. Eles só não devem sobrepor a obra da cruz. Eu não posso ser tão carismático a ponto da pessoa me amar mais do que ela deve amar a Jesus. E dos caráteres, dos atributos do caráter, eu vou trazer aqui alguns atributos para a gente refletir como está o nosso caráter como líder. Primeira área que demonstra o meu caráter, minha vida espiritual. Como líder, eu preciso ter um relacionamento pessoal profundo com Jesus, uma vida guiada no Espírito. Ter Deus em primeiro lugar, eu anotei, eu estou olhando do lado aqui no meu computador, ter Deus em primeiro lugar em todas as áreas da minha vida. Escute, não é porque eu trabalho na edificação da igreja, não é porque eu tenho um cargo ministerial, seja ele de maneira integral ou ainda trabalhe um trabalho secular e viva também de maneira parcial para o trabalho da igreja, que eu precise tirar férias, eu tenho que tirar férias do trabalho ministerial, eu tenho que tirar férias do trabalho secular, mas de Deus, do meu relacionamento, eu não tiro férias, amém? Então, o primeiro atributo para eu ver se eu realmente tenho um caráter de Cristo, se eu estou refletindo a Cristo no meu caráter como líder, é se eu realmente vivo diariamente o meu relacionamento com Deus, ou se eu tiro férias, que é aquele momento que eu tiro férias, que eu tiro alguns dias de férias e eu não tenho nem o compromisso de me encontrar com Deus, de estar orando, meditando na palavra, de estar ouvindo a voz do Espírito Santo. Se eu, quando tiro férias, eu tiro férias do meu relacionamento com Deus também, eu estou com sérios problemas no meu caráter e já manifesta na minha vida espiritual. Amém? Gastar tempo com Deus, ter o tempo realmente para sentar e ouvir o Espírito Santo, não estar envolvido em tantas coisas a ponto de não desenvolver a minha vida espiritual. Segundo ponto que eu quero trazer sobre a área que demonstra o meu caráter, a minha vida pessoal, como eu estou lidando com o que acontece na minha vida particular, o que acontece com o Dave nos momentos de desafios. Eu declaro a palavra de Deus ou eu declaro desafio? Eu estou firmado na palavra.
quando eu passo por uma dificuldade, seja ela um momento de pressão que eu estou passando, seja ela um momento de desafio familiar, financeiro, conjugal, com os filhos, profissional, na empresa, o que eu estou manifestando? Eu estou manifestando realmente uma vida pessoal firmada na palavra. Esses tempos eu comentei na reunião de liderança, eu passei por alguns desafios após algumas perdas na família, né? Meu sogro faleceu e a gente está vivendo esse período de luto, vivendo alguns desafios e, Senhor, eu preciso entender porque isso como que eu vou lidar com isso na minha vida pessoal? E aí o Espírito Santo me orientou, vai para a palavra. O Espírito Santo me orientou para mim, para o Dave. Faça um estudo de Salmos, veja o que a palavra diz que você é. E foi lindo, porque em Salmos eu descobri que eu estou firmado nele, eu descobri que ele me fez bem-aventurado nele. Eu descobri que, inclusive, que aqueles que confiam na minha palavra também são bem-aventurados. Então eu tenho em Deus um lugar de firmeza para que pessoas confiem em mim também. Então, como que está a minha vida pessoal? Deixa eu falar para ti. Se eu não tiver a minha vida pessoal firmada na palavra, quando eu subir no púlpito, eu tenho uma facilidade muito grande de produzir uma animação. Mas eu não vou conseguir ministrar a unção que Deus me deu. Se eu estou com um problema com a minha esposa e eu não estou tendo discernimento, clareza na palavra, firmado, esse problema vai comigo para cima do púlpito e eu não vou conseguir ministrar a totalidade da unção. A vida pessoal precisa estar bem. Não quer dizer que não temos desafios, mas estar bem firmada na palavra. Meu amor, estamos com um desafio, não estamos chegando a um acordo aqui, mas isso não muda quem nós somos em Deus, quem você é em Deus, não muda o nosso compromisso como casados, como edificação um do outro, o meu papel, a exemplo de Cristo contigo e o seu papel como auxiliadora comigo. Então, como está a minha vida pessoal? Se eu estou num momento de desafio, titubeando, tendo uma oscilação muito drástica, muito longe de estar firme na palavra, é mais um sinal que eu estou com um problema no meu caráter. Terceiro, minha vida social, o que eu faço no meu tempo de lazer? Gente, Deus te chamou para ser um pastor, um líder de uma igreja ou um dirigente de um clube, como eu mencionei na reunião de liderança? Porque às vezes, todos os momentos livres que você tem, você vai se envolver com futebol. Eu não tenho nenhum problema com futebol. Mas você tem que decidir o que você quer da sua vida. Você tem que decidir o que Deus te chamou para. Você tem que ter clareza do que Deus te chamou para fazer. Ah, Deus me chamou para ser líder da igreja. Mas aí você não se envolve, você fica envolvido com 1001 outras coisas na sua vida social. Para ti é mais importante maratonar uma série na Netflix do que fazer a leitura completa da Bíblia. Para ti é mais importante saber como passa de uma fase de um game do que saber como lidar com situações em cada fase da vida segundo a Bíblia. Nós não temos problemas com futebol. Eu jogo futebol com os meus filhos, nós não temos problema com games, nós não temos problemas, nem nada disso. Mas a tua vida social vai revelar que você está com um problema de caráter. É nítido isso. Não que Deus não quer que a gente não tenha nossa vida social, que Deus não quer que a gente não tenha, mas quando eu tenho ficado e ido para o meu momento de lazer, o que tem permeado? Lembra? Deus criou os céus e Deus guardou o 7º dia para descanso. Você está descansando 6 dias, cara, e trabalhando um só. Falha de caráter, está sendo preguiçoso. A Bíblia deixa bem claro que a preguiça, ela antecede a ruína, a pobreza, a miséria. Você vai ficar miserável se tu não mudar isso. Tem que sair dessa cultura de me aposentar para não fazer mais nada, para não precisar trabalhar. Que mente miserável é essa? Então, vida social e equilíbrio, porque o trabalho demais também mata. O trabalho demais também revela uma vida social. Ah, eu não consigo parar 1 minuto de trabalhar. Que isso? Tá com traumas aí na tua alma, que não consegue descansar, que quando você acha que está descansando, está fazendo algo errado. O equilíbrio. Também é necessário descanso na tua vida social, no teu momento de lazer. Tá bom? Como é que tá a tua vida? Como é que tá a minha vida social? Próximo ponto. Deixa eu só voltar aqui na vida social. Às vezes a gente escuta, né? Mal vejo a hora de ficar sem fazer nada. Ficar estarrado, sem fazer nada. O ócio criativo é fundamental. Nós precisamos. Estude sobre o ócio criativo. Só que quando ele passa para um nível de desequilíbrio, cara, você está enterrado na vida em um lugar que você não vai conseguir evoluir.
Você precisa do equilíbrio, precisa do ócio criativo, da vida social, do descanso e do lazer. Mas você precisa entender que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E Deus é um Deus criativo. Deus criou todas as coisas. Amém? Próximo ponto, que revela se eu tenho falta de caráter, vida conjugal e familiar. Como é que tá tua casa? Como é que tá teus filhos? Se tua casa tá uma bagunça, cara, tá um lixo, tá um mato crescendo pela frente, tem cocô de cachorro em tudo quanto é lugar, um fedor de mijo, de gato, você tá com problema dentro da tua casa, o teu ambiente familiar tá revelando que você tem falta de caráter. Tá com falta de caráter. E aí? Você acha que Deus vai fazer no meio dessa bagunça? Você acha que Deus vai te levantar no meio dessa bagunça? Você acha que Deus vai te dar para administrar algo maior, sendo que a tua própria casa, que é o primeiro ato de manifestação de administração, você não está administrando bem? Tudo errado, pagando conta, a mulher desesperada. Você não está sendo marido, a tua mulher está desesperada por causa da conta da luz, por causa da conta da água. Marido, o homem está desesperado porque você não comparece também sexualmente, fica se escondendo. Você não respeita aquilo que é saudável, aquilo que aponta realmente para a intimidade do casal. Pastor, qual que é a frequência madura? Enfim, vocês têm que conversar. Uma vez por mês não é saudável o casal ter intimidade. Agora também tem extremos que todo momento também não é saudável também. Mas vocês estão ministrando um ao corpo do outro? Vocês encontraram, conversam sobre isso? Como é que está a tua vida familiar? Líder, você homem, você mulher. Como é que estão teus filhos, mulheres? Como é que estão seus maridos? O provérbio diz que as mulheres olham para o marido de uma mulher prudente, uma mulher sábia, e todos olham para ele com prestígio, porque é um homem que está bem cuidado. É mais importante para ti comprar um monte de bagulheira na Shopee ou ver seus filhos bem vestidos? Marido, como é que você está cuidando da sua esposa? Ela está vivendo a pressão da administração financeira porque você foi chamado para ser o provedor. Você foi chamado para trazer destino, meu amor. Nosso alvo financeiro, nosso alvo é isso. E não viva só para pagar contas. Depois a gente vai falar ali o próximo ponto está aqui. Próximo ponto, vida financeira. Mas deixa eu voltar aqui na conjugal e familiar. Como é que você tem manifestado a prioridade? Você tem priorizado mais atividades da igreja do que a família? Ou você também tem usado a tua família como desculpa para não viver o teu chamado? Você tem usado a tua família como desculpa para não viver o teu chamado? Cada vez que Deus determina tu para fazer algo, tu vai dizer que vai... Não, eu não quero ir no culto, ou não quero participar de tal atividade, não quero participar de tal movimento da igreja, então eu vou criar uma atividade aqui com a minha família. Tá 30 dias sem sentar na mesa com a família. Aí tá usando a família como escudo. Também você tá trazendo malefícios para dentro da casa. E olha que a gente vive essa cultura aqui no Ministério Essência de Cristo de entender a sequência, né? Deus, família, demais atividades profissionais, ministeriais, conforme aquilo que o Senhor vai dispensando para cada um. Mas você está cuidando bem da sua família? Ou você está usando ela também como um escudo, como um refúgio? Você está levando seus filhos para Deus, sua esposa para Deus? Ou dentro da tua casa só fala dos problemas da igreja, só fala mal de pastores? Tem muito salafrário, tem muito caco. Mas o que você está semeando? O que você está semeando? Vocês têm feito devocional em família? Vocês têm lido a Bíblia? Como é que está a tua vida familiar? Você tem tido prazer para ir para sua casa? Esposas, tem tido prazer de estar na sua casa? Vocês têm tido prazer de estar no âmbito, no seio familiar? Ou mal vê a hora de ficar só fora de casa, só fora de casa, só fora de casa, buscando anestesiar um buraco que foi gerado dentro de você por dores de não ter crescido em um lar saudável, onde havia paz, onde havia completude, onde havia propósito de estar em família reunidas. Deixa eu falar algo para ti. É muito lindo isso, que quando eu estive estudando sobre o Shabat, sobre o descanso de Deus, e o que aponta, segundo alguns estudos, principalmente da origem judaica, é que o descanso anunciado por Deus, ele é estar em família. Por isso que quando se inicia o Shabat, sempre se inicia na mesa, na sexta-feira, na mesa. Os judeus iniciam, né? Nós já estamos no Shabat, já estamos em Cristo, mas estamos negligenciando a nossa família? Próximo ponto.
Nossa casa e nossos filhos estão como 1 Timóteo 3, 1 ao 5. Leia lá depois, 1 Timóteo 3, 1 ao 5. Como que a palavra nos orienta acerca de nossos filhos, acerca de nossa família, sua casa, vida sexual, suas responsabilidades como marido, como esposa, filhos, responsabilidade com os pais. Amém? Próximo ponto, vida financeira. Como é que tá minhas contas? Pastor, eu tive um problema aqui atrás. Não tem problema de quebrar, né? Algumas vezes nós quebramos por N situações e principalmente a maior parte deles falta de conhecimento ou atitudes precipitadas tomadas pela emoção. Mas agora, se você quebrou, a quem você está devendo, você já ligou para ele, você dá um parecer, você disse, olha, estou trabalhando, estou fazendo isso e vou te pagando dessa e da outra forma, porque dever quebrar, muitas vezes, acaba sendo o maior ensinamento para a gente se recuperar. Mas a tua vida financeira está em dia? Como é que você tem tratado aquilo que é do Senhor, os dízimos, as ofertas? Não é porque no Ministério Essência de Cristo nós não temos a cultura de abusar financeiramente dos irmãos, nós não cometemos nenhum tipo de abuso, que dizimar e ofertar deixou de ser orientação bíblica, deixou de ser mandamento. Como é que você tem exercitado a tua fé? Tem feito uma crescente? Tem feito um desenvolvimento da tua fé? Como que você tem tratado a tua vida financeira? Faz um planejamento? Quais são os seus planos? Ou você tudo dá desculpa de eu não tenho dinheiro? Uma virada de chave que eu vou transmitir para ti como amigo, como pastor, é o seguinte: não diga não tenho dinheiro. Se pergunte para si mesmo, o que Deus está me mostrando que eu preciso ser desenvolvido para alcançar o recurso financeiro para isso? O que Deus está querendo me desenvolver como pessoas, como um administrador? Não faça tolice de se meter em rascada de cartão de crédito, de compras desnecessárias e Deus vai me ajudar a pagar. O maior crescimento de Deus não é o nosso crescimento financeiro, mas é o quanto Deus nos faz crescer para saber lidar com o dinheiro sem que o dinheiro tome o lugar de Deus em nossas vidas. Como tem sido a tua administração? Você está entregando as ofertas, está entregando a Deus com alegria ou tem sido um peso? Você tem suprido, separado o seu dinheiro? Nós vamos ter o seminário de finanças alguns dias aqui na igreja, de repente eu até poste aqui. Você tem suprido as necessidades da sua casa? Você tem investido para o futuro? Você tem assumido as suas responsabilidades com o Senhor? Você tem investido em algo que Deus te deu? Pastor, Deus me deu um chamado lindo de empreender e abrir uma loja de carros. Você está estudando sobre isso? Pastor, Deus me deu um dom lindo de abrir uma empresa de investimentos financeiros. Você está estudando sobre investimentos financeiros? Você está investindo no teu próprio desenvolvimento? E o cuidado com o menor, o órfão, a viúva, os necessitados. Você tem tratado com diligência as tuas finanças? Irmão, não existe, escute isso. Não existe como o meu caráter estar blindado no Senhor se eu tô com um nome sujo, pendurado, devendo para Deus e todo mundo, vou pegando dinheiro desordenadamente. Aqui, ó. Esse é porque eu já tenho 40 anos. Tudo anotadinho. Anota as coisas. Não seja negligente. Controle as suas finanças, senão tu vai ficar escravo delas. Amém? Eu quero ir às missões. Tu não economiza nem para fazer o teu passaporte. Abre o teu coração e entendimento. Administra a tua vida financeira. Toma as rédeas. Sai desse ciclo de viver em ciclos. Começa devagarinho. No seminário de finanças a gente vai aprofundar isso. Amém? Mas a tua vida financeira, ela demonstra como está o seu caráter. A minha vida financeira demonstra como está o meu caráter. E olha que eu quebrei várias vezes, fiquei endividado algumas vezes no período que eu estive amadurecendo, no empreendimento, na empresa que Deus me deu para cuidar. E cada uma vez delas, cada vez que isso aconteceu, eu fui aprendendo, fui tomando as rédeas, fui crescendo, fui pagando o que devia, fui ressarcindo todas as perdas que eu causei, porque eu entendi que eu não poderia ser só um animador de palco, mas eu sou um ministro do altar do Senhor. Amém?
Eu acho lindo porque a gente viveu experiências de ver pastores extremamente ungidos, usados por Deus, mas que tiveram a passagem uma única vez em alguns lugares, por causa do mau testemunho financeiro, onde havia uma brecha, tentavam pegar dinheiro dos outros, pedir emprestado, induzia ofertas, uma vergonha, lamentável. Não seja essa pessoa, seja alguém equilibrado nas suas finanças. Próximo ponto, falar. Eu falo uma história de acordo com o que ela é, ou eu fico aumentando? Eu achei lindo, um casal de pastores falou na reunião de liderança, eu sou evangelista ou sou evangelástico? Estica, né? Sempre aumenta, né? Eu tinha 5 pessoas no culto, tinha 15 pessoas. Deus me socorreu com uma situação específica e eu triplico o tamanho do milagre, como se Deus precisasse de mentira para ser Deus. Eu estou falando uma história de acordo com os fatos? Ou eu estou inventando coisas? Deixa eu falar para ti, quem é o pai da mentira é o diabo. Então, se está havendo, não existe mentirinha e mentirona, mentira é mentira. E tem que tomar cuidado, porque muitos dizem por aí que uma mentira contada 1000 vezes se torna uma verdade. Não é verdade. Uma mentira contada 1000 vezes continua sendo mentira. Porém, de tanto eu falar essa mentira, eu posso acabar crendo que ela é verdade. Mas a mentira sempre vai ser mentira. Não invente, não minta, não invente histórias, não aumente. Eu sempre gosto de falar na mesa da minha casa. Quem fala a verdade não precisa lembrar o que disse, porque só vai relatar os fatos novamente. Não precisa lembrar o que falou, porque quando vai falar daquele assunto novamente, só relata os fatos que ocorreram, porque falou a verdade. Amém? Integridade, último ponto, já estamos na reta final. Estou sendo íntegro? A Bíblia fala no Evangelho de Mateus 21, 18 e 19, que Jesus se aproximou de uma figueira que tinha folhas e quando ele chegou perto, ele queria comer um fruto da figueira, ele viu que não tinha e ele disse, olha, que você seque e nunca mais alguém coma fruto de ti, e ela secou. No primeiro momento a gente pode achar que Jesus foi um pouco, agiu de maneira muito rápida, né? Talvez algumas pessoas olham e acham que até Jesus foi uma pessoa, agiu com veemência, né? Mas Jesus, ele simplesmente estava nos ensinando acerca de uma verdade bíblica linda, que ela fala acerca da integridade. A figueira, quando ela começa a atingir o ponto da sua idade de produzir frutos, ela produz folhas também. Então, sempre quando há folhas de uma figueira, ela tem que haver frutos. Então, a figueira estava mentindo. A figueira não estava sendo íntegra. O que acontece que eu preciso ver o meu caráter de integridade? Eu tenho frutos como líder, como ovelha de Jesus, como pastor, como evangelista, como apóstolo, como mestre, como profeta, ou eu só tenho folhas? Eu chego em algum lugar, todo mundo me conhece como pastor, como evangelista, como profeta, e aí tem aquele engodo todo ao redor, aquela folhagem toda de homem ungido, de homem de Deus. Eu estou realmente tendo frutos? Quais são os frutos? Os frutos as pessoas que estão ao meu redor estão sendo conduzidas a Jesus. Quando eu tomo um café com alguém, tem um momento, uma conversa, ao final dessa conversa, essa pessoa, ela está mais inspirada, está mais firme na fé, está mais motivada, está mais fortalecida na fé, no relacionamento com Jesus, nas disciplinas espirituais, na oração, na leitura da palavra, no jejum, no congregar, no participar da ceia? Ou ela sai da minha conversa desviada? As pessoas que eu converso que não são batizadas são inspiradas a se batizarem? Ou elas saem cada vez mais frias? Porque o fruto do crente saudável, de uma ovelha saudável, de um líder saudável perante Jesus, somos todos ovelhas, é a multiplicação. Ovelha saudável multiplica e gera ovelha saudável. Minhas rodas de conversa têm sido falar mal da igreja? Tem sido falar mal de outras igrejas? Tem sido falar mal de igrejas que eu passei? Tem sido falar mal de pastores? Ou tem sido falar da bonança de Jesus, do poder do evangelho, da manifestação de glória?
Como tem sido? Quais têm sido os frutos? As pessoas que eu estou me relacionando estão se aproximando de Jesus e ficando cada vez mais firmes em Jesus com sua vida congregacional, ou elas estão se desviando? Pergunta para si mesmo, olha as 10 últimas pessoas que você tomou café, ou as 10 últimas pessoas que você conversou, ou as pessoas que você andou nos últimos 5 dias, 10 dias, 15 dias. Elas têm voltado para a igreja? Elas têm estado inspiradas a viver o seu chamado? Porque se as pessoas não estão sendo edificadas e encaminhadas para Cristo, eu não estou dando fruto. Eu sou só uma figueira e pela misericórdia de Deus, cheia de flores, pela misericórdia de Deus, que Jesus ainda não passou com o seu juízo sobre mim e dizendo para eu secar. Então, se está havendo isso, se as pessoas estão saindo desmotivadas, se as pessoas estão saindo desanimadas, se as pessoas estão saindo mais frias na fé, se as pessoas estão saindo mais descrentes na obra do Evangelho, na obra da cruz, na obra que Jesus deixou para a igreja, na vida com o Espírito, nos dons espirituais, em tudo aquilo que Deus nos trouxe, nos deixou, se as pessoas estão saindo mais frias, é sinal que eu não estou dando fruto. Muito pelo contrário, não só não estou dando fruto, como estou matando alguns possíveis frutos. E isso é horrível. Aí eu não me torno alguém frutífero. Como que tem saído as pessoas que têm caminhado comigo? Têm saído motivadas e inspiradas a estar com Jesus? Ou não? Se eu não estou conseguindo, pelo menos, levar essas pessoas para Jesus, eu estou com sérios problemas de integridade. Posso até ser o cara que ora e faz o agito todo na igreja, mas é só performance de palco. Não tem frutos. Não tem frutos. E é uma falha de caráter, e o caráter vai me levar à queda. Eu preciso me arrepender, orar para Jesus, dizer: Jesus, eu estou com essas questões aqui do que foi falado, com dificuldade aqui, aqui, aqui e ali. Me ajuda, Jesus. Transforma o meu ser para que eu seja uma pessoa de caráter, porque os dons vão me levantar. Eu li um livro de Joyce Meyer que fala sobre liderança, que fala também sobre esses pontos. E nesse livro ela fala que ela conversou com um irmão, deixa eu lembrar o nome, acho que eu até anotei aqui. Não tem o nome do irmão, mas esse irmão teve contato com Allen, né? E outros generais de Deus que viveram aquele período de avivamento de 1940 e 1950. E ela disse que é unânime o que ocorreu, que todos os generais de Deus que não tinham caráter, que foram levados a um lugar de exposição por conta da unção, que curavam enfermos, expulsavam demônios, pregavam, convertiam multidões e que tinham falha no caráter, unanimemente, todos eles caíram, pecaram, não correram a carreira da fé até o último momento, não guardaram a fé, não seguiram até o final. Então que Jesus possa nos achar com caráter, que Jesus possa olhar para nós e nos ver com a vida espiritual firme, alinhada nele, com a vida pessoal ciente, firmada na palavra, com nossa vida social, tendo nosso lazer, nossa alegria, mas equilibrados, edificando-nos sempre nele, nossa vida conjugal, nossa vida financeira, o nosso falar íntegro e a integridade do nosso caráter. Amém? Eu quero te abençoar, eu quero orar pela tua vida e quero que a gente reflita isso. Se for necessário, volte e assiste mais algumas vezes. Querido Jesus, eu quero apresentar aqui os meus irmãos, as minhas irmãs que estão assistindo esse vídeo neste momento. Jesus, eu oro para que o Espírito Santo traga ao coração deles, assim como tu trouxe no nosso, uma reflexão, Senhor, e principalmente, Senhor, uma sondagem do coração. Vai profundamente, Espírito Santo, sonda os lugares onde nós mesmos não podemos sondar os nossos corações e traga revelação acerca, Senhor, de possíveis rupturas que estão em nosso caráter, para que a gente seja achado fiel, Jesus, quando tu voltar. O desejo do nosso coração é sermos encontrados fiéis em ti, Senhor, como figueiras, não somente com folhas, mas com frutos, Jesus, e que possamos naquele dia olhar nos teus olhos e ouvir da sua voz, da sua boca: vinde, amados do meu Pai, adentrai o reino, e que não possamos ser lançados no fogo, Jesus, onde, queimados como palha, seremos julgados eternamente.
Querido Jesus, eu te agradeço pela tua presença, eu abençoo a vida dos meus irmãos, capacita eles, aproxima deles as pessoas certas, toca, Jesus, naqueles que precisam de um toque especial, Senhor, que precisam de um toque somente com um milagre, Senhor, como tu fez com Jacó, que o transformou em Israel. Toca nesses irmãos, Senhor, para que eles possam viver o milagre da transformação e que eles possam se posicionar como verdadeiros líderes, a exemplo de Cristo, manifestando o único, verdadeiro e bom pastor, Jesus Cristo de Nazaré. Assim nós te agradecemos pela tua presença, eu abençoo os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Shalom, meus irmãos, amo vocês e nos encontramos em breve. É o povo de Itajaí, amanhã eu já estou indo por aí, na verdade meu voo sai daqui umas 3 horas, daqui de Salvador, final de semana estamos aí, tá? Beijo, shalom, shalom, amo vocês.